Olá pessoal, tudo bem? Então, me mandaram um exercício, né, pedindo uma ajuda para que eu conseguisse encontrar alguns dos pontos, né, nessa situação em que nós temos um filete, né, em relação a um processo de fresamento, tá? E aí eu vou mostrar novamente como é que a gente trabalha com a ideia do filete, né, usando aquela resolução, né, por meio da lei dos senos, tá bom? Então o primeiro passo é você montar aquele triângulo. Então você vem aqui, ó, e aí você puxa, a partir desse ponto, você puxa e monta o famigerado triângulo isósceles nosso. Então você tem aqui, ó, um triângulo isósceles, certo? E aí você precisa pensar no seguinte, este ângulo que ele projetou aqui para você é este mesmo ângulo aqui, ó, certo? Então este ângulo vai ter 35 graus, certo? 35 graus. Só que, num triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180. Então eu faço 180 menos 35. Como é um triângulo isósceles, os dois ângulos da base têm mesmo ângulo, certo? Então eles vão ter mesma quantidade de graus. Então eu divido isso por 2. Então cada um daqueles ângulos tem 72,5, né, graus. Então este ângulo aqui ele vai ter, para nós, ele vai ter 72,5 graus, ok? 72,5 graus. Agora o que eu faço? Para continuar, eu preciso desta dimensão aqui, que vai ser a hipotenusa do outro triângulo que eu vou desenhar aqui. Para isso, o que a gente faz? Ó? Ele me indicou que o raio aqui é 40. Então, este lado aqui tem dimensão 40. Da mesma forma que este daqui também tem dimensão 40. Então o que eu faço? Aplico a lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? No mesmo triângulo, se eu fizer o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, vai ter que ser igual a razão entre o outro lado, um outro lado qualquer, e o seno do ângulo oposto referente a esse lado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 40, qual que é o ângulo oposto desse 40? Desse lado aqui é 72,5, então vou fazer 40 dividido por seno de 72,5 graus, e isso daí vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual ao outro lado, no caso de 35, que é o lado que eu quero descobrir, que eu vou chamar de B, dividido por seno dos 35 graus, certo? Ok. Então, eu vou calcular aqui que o B vai ter que ser este 40 dividido pelo seno de 72,5, então vamos fazer aqui. Preste bastante atenção, porque aqui ó, você não pode trabalhar em radianos, você tem que trabalhar em degrees, graus. Então, se você está mexendo na calculadora do Google, né, tome cuidado com isso. Então você vai vir aqui e vai escrever 40 dividido por seno de 72,5 graus, certo? E vai multiplicar pelo seno de 35 graus. E você vai ter 24,056. Então o Bzinho, esta dimensão aqui que vai ser minha hipotenusa do outro triângulo, tem 24,056, ok? Centímetros. Ótimo. Aí você vai ter que montar um outro triângulo, que é esse triângulo aqui, ok? Para achar quanto que vale este incremento em x e este incremento em y, ok? Eu vou aumentar esse triângulo aqui para nós, para ficar um pouco mais claro. Então você tem aqui um triângulo assim, né, que eu estou fazendo aqui, ok. Aí você vai ter o seguinte, este ângulo vai ser o quê? Vai ter que ser o valor que complementa o ângulo de 72,5. Por quê? Porque isso aqui mais esse ângulo, como dá para ver pelo desenho, tem que dar 90 graus. Ou seja, 90 graus menos 72,5 eu vou ter exatamente este ângulo aqui que eu quero. Então eu faço 90 menos 72,5 e vou obter 17,5 graus, certo? Então este ângulo aqui é de 17,5 graus. Okay? Qual a dimensão que eu tenho nisso daqui? Como a gente consegue ver, eu tenho a dimensão da minha hipotenusa, né? Que eu calculei aqui, o valor de B é 24,056. Então, este lado eu tenho. Pronto, consigo achar por meio de seno e cosseno os outros dois lados que eu preciso, né? Este incremento ΔY e esse incremento ΔX, ok? Como é que eu vou calcular? Então, este aqui eu vou chamar de x
Esse aqui eu vou chamar de y, certo? Aí o que eu faço? Vamos fazer com o x. Então, o adjacente é o ângulo 17,5, então x, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então x dividido por 24,056 tem que ser o cosseno dos 17,5 graus, ok? Enquanto que, para este outro, como ele é o ângulo, ele é o lado oposto a esse ângulo, então vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso tem que ser, então, nesse caso, não é o cosseno, e sim o seno do ângulo de 17,5 graus. Aí é só você jogar o 24,056 multiplicando o seno ou o cosseno. Vamos fazer com x? Então eu vou ter 24,056 vezes cosseno de 17,5 graus, que vai me dar 22,943. Então, x é 22,943. Enquanto que o y vai ser o 24,056, só que em vez de ser o cosseno, vai ser o seno, de 17,5. Então, vai me dar 7,234, mais ou menos. Então, y igual a 7,234. Eu tenho tanto o incremento x quanto o incremento y. Com isso, eu já consigo achar exatamente este ponto aqui, né, que eu vou fazer ele vermelho, ó, que eu vou chamar de ponto B, certo? Porque eu quero o ponto B, vou chamar isso aqui de Bzão. Okay? Então, eu quero o ponto Bzão e eu quero também a posição do ponto Azinho, certo? Então, eu tenho o ponto Azão e o ponto Bzinho. Para achar a posição do Bzão, eu só preciso pegar, ó, veja que esta dimensão é 70, eu desconto os 20, aí isso daqui vale 50, só que é 50 menos o incremento em y. Então vai ser 50 menos y. Quanto que vale y? 7,234. Então vai ser 50 menos 7,234, mais ou menos. Então 42,766. Então para o B, eu vou ter 42,766. 42,766. Só que isso para o valor de y. Eu preciso também para o valor de x, ok? Eu vou usar ponto e vírgula, apesar de não ser tão correto, apenas por conta dessas vírgulas, para não gerar confusão entre quem é o decimal e qual que está separando ali as coordenadas. Eu peguei a coordenada y. Já a coordenada x vai ser aqui embaixo, ó. Eu vou dar um espaço aqui. Ó, se você olhar, você tem 60 e 20. Né? Então, aqui, ó, 60 menos a minha dimensão do incremento x. Ou seja, 60 menos 22,943. Então, 60 menos 22,943, certo? Isso. Então, nós vamos ter 37,057, ok? Então, o x vale 37,057, certo? Então, consegui aí as posições para o ponto B. Já para o ponto A, vai ser um pouquinho diferente, pelo seguinte, esta dimensão aqui, você pode montar um outro triângulo. Está escondido aqui, ó. Essa dimensão aqui você já sabe, ó. Você já sabe qual que é a posição de x deste ponto. Ela é 37, né? Quanto que é? 37,057. Então, esta dimensão aqui, ó, vale 37,057, ok? O que você vai fazer? É isso daqui, este triângulo, menos 20, ou seja, essa dimensão é de 17,057. E este ângulo que você tem aqui é o mesmo ângulo do filete, que é 35 graus, ok? Então é só você montar novamente esse triângulo, eu vou fazer ele azul, tá? Sabendo que o ângulo do chanfro é o mesmo ângulo do filete, portanto, vai ser um ângulo de 37 graus, não, 37 não, 35 graus, ok? E sabendo também que esta base aqui, ela mede 17,057, eu consigo determinar a altura, ok? Então, eu consigo determinar exatamente a altura que eu vou ter que subtrair da altura do B para achar qual que seria o valor de Y do ponto A, ok? Então, é só fazer aqui, ó, uma tangente, né? Porque, ó,
cateto oposto sobre o adjacente. Então eu vou ter, ó, que a tangente desses 35 graus vai ter que ser igual ao quê? Ao oposto, que é o y que eu quero descobrir, dividido por 17,057. Então é só jogar esse 17 multiplicando, eu vou ter então que tangente de 35 graus, certo? Vezes 17,057. Ok? Ou seja, 11,943. Então, meu y vale 11,943, mais ou menos. Para você dar uma aproximada, é mais ou menos isso aí. Então, esse é o valor do y que eu vou ter que tirar de b para achar a posição. O x ali já está como 20. Então, as coordenadas A são 20, ponto e vírgula. Aí é só você pegar o valor da coordenada B de altura, ou seja, 42,766, menos o y que você achou, que é 11,943 daquele triângulo lá, o y daquele triângulo. E aí você vai ter que é 30,823, ok? Era mais ou menos, era exatamente isso aqui que deu para mim na primeira vez, ok? Aí, você achar o ponto final da interpolação circular, né? Você faz da seguinte forma, né? Lembrando que isso aqui, como você está fazendo externamente, seria no sentido horário, certo? Então, como é sentido horário que você vai fazer para ter o movimento concordante, se fosse interno seria anti-horário, então aqui é o final da tua interpolação circular no sentido horário, ok? E quando você faz isso daí é muito simples, ó. Veja, ele já está te indicando que o x aqui vale 60 e o y você só precisa fazer ó, 70 menos 20, ou seja, 50. Então para esse ponto cinza aqui, que eu vou chamar de ponto C, você já tem os dados prontos, ok? Então a posição do C vai ficar como 60, ponto e vírgula, 50, que é o 70 menos o 20 que ele já indicou. Então você tem os pontos A, B e C e consegue então desenvolver, né, sabendo os pontos importantes ali, os pontos relevantes com relação ao filete e o chanfro. Tá bom? Então esse vídeo era mais para retirar essa dúvida, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!